Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos encerrar a nossa terceira aula, né, da disciplina de Sistemas de Apoio à Decisão, tá bom? Vamos acompanhar aqui o slide. Então, pessoal, a nossa aula de hoje, ela corresponde agora ao fechamento, né, desse período que corresponde à nossa terceira aula, tá bom? E o que nós vimos falando durante esse período sobre o processo de decisão, né? Então, a intenção era que vocês vissem e lessem aquele material que foi falado na última aula, né, que era sobre os tipos de decisão, e que nós vamos ver agora essas ideias, tá bom? Vamos lá. Relembrando aqui a última aula, né, nós falamos sobre isso, né? Nós dissemos que iríamos falar desse conteúdo e que a atividade, né, para a semana, né, para esse período que corresponde do dia 8 até o dia 20/6, né, que a atividade ela teria sido modificada, e como foi modificada, tá bom? Vi lá que vocês responderam ao fórum relativo à nova atividade, né? Então, nós eliminamos, e só para lembrar, nós eliminamos essa atividade para poder ajudar vocês aí no andamento das outras disciplinas, né, principalmente no TCC, tá bom? Então, nós criamos esse outro material, que foi um material mais simples, e vocês têm até o dia 20 para poder encerrar esse conteúdo, tá bom? Eu espero que a aula de hoje, ela contribua ainda um pouco para quem ainda não respondeu, ou para quem ainda quer fazer algum tipo de contribuição lá nas respostas dos colegas, certo? Bom, vamos lá. Nós falamos da última aula, né, sobre os conceitos, né, na última aula que eu digo a aula 2, né, conceito de administração, né, nós falamos sobre os níveis hierárquicos, falamos sobre as funções da administração. Vocês lembram disso, né? Depois, nós também falamos sobre a evolução das teorias da administração, vimos o acompanhamento delas, e nós fizemos um aprofundamento em cima dos níveis hierárquicos e também das funções da administração, né? Porque, em seguida, nós finalizamos falando sobre as habilidades dos gestores, no caso, gestores, e também eu coloquei como usuários, porque se a gente pensar o gestor como um usuário do sistema, talvez ajude a gente a compreender melhor para quem nós estamos tentando criar algum tipo de solução, tá? E aqui faz parte do gerenciamento das organizações, né? Entender um pouco dessas habilidades, ok? Então, foram esses os nossos conteúdos. Eu espero que vocês tenham assistido a aula, tenham tido aproveitamento, né? Porque, por exemplo, para o nosso fórum, que encerra dia 20, ele seria útil você colocar e você criar essas relações, tá? Bom, então, vamos começar o conteúdo do dia, né? No caso da nossa aula. Primeira coisa que nós vamos falar aqui é sobre o conceito de decisão, tá bom? Já coloquei para vocês verem aqui o conceito de decisão, tá bom? O que é essa decisão, né? Gente, a decisão ele é uma escolha, né? É uma atividade de escolha, né? E essa escolha ela é baseada, ela é pautada em uma ideia, né? Em critérios, né? Então, dentro desse processo que nós estamos falando de decisão, da ideia de decisão, nós estamos falando de uma decisão baseada em algum tipo de critério, né? E o critério maior que nós vamos utilizar aqui, né, que é o que nos interessa e que tem que ser bem fixado aqui, significa os dados, a realidade das organizações, né, que essa realidade ela é posta para a gente por meio dos dados, né? Então, a parte mais lógica que nós temos desse processo de escolha é primeiro olhando para os dados, tá bom? Então, é um processo é uma escolha entre alternativas ou possibilidades. Ou seja, a nossa decisão, né, para que ela seja tomada, para que ela seja boa, ela precisa ter pelo menos alguma alternativa, né? E, se possível, uma alternativa, não só uma, mas 2 ou 3 alternativas, né? Para que a gente possa, de fato, fazer a escolha, né? Utilizar o critério para poder decidir que caminho seguir.
né? Quando você não tem nenhum caminho, só tem um caminho a seguir, não é bem um processo de escolha, né? É quase, nós estamos falando de uma imposição, de uma obrigatoriedade, né? Mas aqui nós estamos falando de escolhas, ou seja, são possibilidades, tá? Então, nós temos vários caminhos e desses vários caminhos nós vamos escolher aquele que melhor se adequa para a nossa realidade, para a nossa situação, tá? Essas alternativas, elas têm um propósito, né? Que é resolver um problema ou aproveitar uma oportunidade, tá? Então, em geral, né, as tomadas de decisões que são tomadas, ou ela é para ajustar um problema, uma situação que não está de acordo, ou é para você melhorar uma situação que já vem sendo desenvolvida e você quer agora, a partir dela, aperfeiçoar aquela situação, melhorar, ganhar mais em cima de algo, ou então conseguir fazer algumas ações que antes você não conseguiria, certo? Então, vamos lá para um exemplo bem simples, para iniciar. Olha só, nesse exemplo que eu estou colocando, né? Um exemplo bem simples da nossa vida cotidiana, né? Então, nós temos aqui um problema. Um problema é uma pessoa com febre. Você está com febre, né? E dessa febre, você precisa fazer agora uma escolha de algumas alternativas para você poder resolver sua febre. O que é que vocês fazem quando vocês estão com febre ou quando alguém tem febre e vocês precisam oferecer ajuda? Olha só as alternativas que podem ocorrer, né? Só coloquei algumas, nada de tentar que fazer o máximo de alternativa. E aproveitando que eu falei sobre isso, que são apenas algumas e que não é o máximo, tá bom? É porque nós já falamos lá nas aulas anteriores a respeito da nossa racionalidade limitada, certo? Então, nós nunca vamos conseguir, por exemplo, pegar todas as alternativas ou possibilidades disponíveis, porque significa dizer que você precisaria passar muito tempo para você poder analisar cada uma delas, e essa não é a nossa intenção, né? Nós queremos ver as alternativas e as possibilidades que possam suprir uma necessidade daquele determinado momento. Pode, e a ideal, e essa ideal ela também está relacionada à quantidade de tempo que a gente demora para tomar uma decisão. Então, nós não vamos, por exemplo, passar um ano analisando uma possibilidade para dizer, olha, quando você der febre, aí você começa a pensar, então vamos lá para todas as alternativas disponíveis, né? Não, você vai elencar algumas delas, que é o que nós vamos fazer agora, por exemplo, como você vai tomar um banho para poder diminuir a temperatura do corpo, você faz uso de algum remédio, você vai tomar um chá, ou você vai ao médico, ou você vai a uma rezadeira, por exemplo, né? Essas aqui são algumas das possibilidades, né? E dos remédios, você pode dividir ali em vários, porque você pode estar sentindo febre com dor, aí você toma um remédio para dor, né? E não é bem a febre. E às vezes você precisa descobrir que ela é uma reação, ela não é, né? O que causa a febre? Então, para você passar essa febre, você não pode simplesmente tomar um remédio qualquer para a febre. Embora que emergencialmente fosse interessante você tomar algum tipo de remédio para poder controlar, né? Mas você precisa descobrir a causa da febre. Então, existem alternativas que você pode tomar, né? Que você pode escolher, tá bom? O próprio banho é uma alternativa emergencial, mas ele não seria, por exemplo, uma alternativa que iria resolver talvez o problema, tá bom? Então você tem um problema e você tem alternativas. E dessas alternativas você precisa escolher uma delas ou duas delas, né, no caso, para você poder colocar em prática, né? E aqui inicia esse processo de escolha, esse processo de análise. Então, assim, para cada uma delas, né, acabei de falar, febre, ela é uma reação a algum outro problema. Então, você precisa conhecer bem esse problema para você conseguir tomar algumas decisões. Agora, nem sempre a gente conhece bem esse problema,
Nem sempre as informações desse problema, elas estão de fácil acesso para a gente. Não é isso? Você já deve ter se deparado com alguma situação que é muito fácil tomar decisão porque você sabe exatamente o que fazer, porque você conhece o problema, né? Você conhece. Vamos um exemplo bem simples aqui, né, que acontece muito. Às vezes, você fala com uma pessoa e ela diz: eu não consigo ligar meu computador. Não estou conseguindo ligar, já fiz de tudo, já apertei no botão, pressiono, coloco o olhei atrás, né, para ver os cabos, e não liga de jeito nenhum, tenho que levar na assistência. Aí a pessoa leva na assistência, chega lá, e liga o computador e fala: olha, tá normal, né? Aí você volta para casa, conecta tudo novamente. Estou falando de um PC, né? Não estou falando de notebook aí, no caso. Você conecta lá os cabos novamente e tenta ligar e não dá certo. E você se esquece que você, por exemplo, usa um no-break ou um estabilizador. E você não está ligando esse no-break, esse estabilizador. Então, às vezes, uns exemplos bem simples, mas se uma outra pessoa que conhece o processo, ele vai olhar alguns caminhos aqui e vai dizer: olha, seu no-break está desligado, então você nunca ia conseguir ligar. Então, você resolve a situação de maneira bem simples, né, conhecendo o funcionamento da máquina, né? A energia nunca vai passar, né? Algumas vezes você pode também tentar conectar, não está aparecendo na sua tela porque o seu cabo de vídeo não está ligado, né? Então, tem essas coisas acontecendo, né? E conhecer o problema, né, ter informações a respeito de uma situação, ela ajuda você a tomar decisões, né? Às vezes, você precisa tomar decisões em curtíssimo prazo, né, em tempo muito curto, e se você não conhecer o problema, né, você entra em um ambiente, né, que a gente chama de ambiente de incerteza, ou ambiente de certeza, ou ambiente de risco, né? E a gente considera esses três elementos como os ambientes da tomada de decisão. Então, em todas as tomadas de decisões, inclusive nessas mais simples, as que a gente toma em casa, tá bom? Ou que a gente vai tomar em nível organizacional, elas elas estão, na verdade, inseridas dentro desses ambientes. E você consegue avaliar, tá? Então, vamos ver aqui, por exemplo, o exemplo da febre, né? Vamos supor que você não conhece nada sobre febre, nada sobre a saúde, tá bom? E você precisa tomar uma decisão a respeito da febre, né? Então, o que é que você faz? Você pensa logo: como é que a minha mãe fazia? Então, né? Vamos supor que você está sem acesso a nenhum tipo de equipamento para poder pesquisar, né? Porque hoje o Google tem muita informação ali. Cuidado. Então, você não tem informação e você fica: como é que a minha mãe fazia para passar minha febre? Aí, assim, ela botava um pano na minha cabeça, né? Um pano molhado. Então, você vai lá e faz a mesma coisa, né? Mas veja que a única informação que você tem a respeito de como você passava sua febre era a lembrança e a experiência que você já tinha vivenciado com sua mãe, né? Com seu pai, com qualquer outra pessoa que cuidava de você durante esses períodos de saúde. Então, você vê aí que você foi resgatar essa informação e você tentou, né, por meio dela, solucionar. Ou então você vai tomar um banho, porque também alguém mandava: vai tomar um banho. Ou então alguém falava: vai tomar um tipo de remédio específico para baixar a febre, né? Mas você consegue ter esse tipo de informação, né? Algumas delas são informações que você não tem a segurança, né, do resultado. Então, vamos lá. Quer dizer, então, que eu colocando um pano com água na minha cabeça, a minha febre vai passar? Sim ou não? Aí a pessoa fala: às vezes passa. Não, não passa, só diminui, né? Se você tiver certeza naquilo que você está dizendo, do efeito que a sua alternativa vai gerar sobre o problema, tá bom? Significa que você está em um ambiente de certeza. Ou seja, se eu falar o seguinte: se eu pegar aqui uma agulha e espetar meu dedo, é certeza que vai sair sangue, né? Então, se eu espetar, vai sair sangue.
a minha alternativa, a minha tomada de decisão de espetar meu dedo, eu tomo essa decisão, claro, estou falando da gente consciente, né? Eu tenho uma decisão sabendo que o que vai acontecer, que será o quê? Vai sair sangue do meu dedo, né? Vou me machucar. Então, tomar decisões, escolher uma alternativa entre furar o dedo ou não furar o dedo. Se eu espetar, eu sei que vai me sangrar e vai me machucar. Ou eu posso não furar, não espetar meu dedo, porque eu também sei qual vai ser a reação. Ou seja, eu não vou me machucar. Então, essa tomada de decisão, ela está dentro de um ambiente de certeza, né? Você sabe exatamente qual vai ser o resultado da alternativa que você escolheu, né? E você também sabe disso porque você consegue ter as informações necessárias para prever esse resultado. Um outro ambiente, o contrário da certeza, nós temos aí um ambiente de incerteza, né? O ambiente de incerteza é aquele ambiente que você não tem, por exemplo, você não sabe informações a respeito do problema ou da situação que você quer resolver, né? Você não tem essas informações, mas que ela te exige que você tome decisões, tá bom? Então, nesse caso, nós estamos falando de um ambiente onde você ou possui pouquíssima informação ou não possui informação alguma, né? Passada ou de experimentos presentes ou pesquisas de futuro que garantam qual vai ser o resultado de um tipo de ação ou de outra. Né? Então, é como se você fosse tomar aquilo que o pessoal chama assim, vou tomar uma decisão no escuro. Né? Eu vou chutar. Né? Vou chutar aqui uma alternativa, porque eu não tenho outra escolha. Eu tenho que tomar uma decisão e eu tenho que fazer essa escolha agora. Então, isso é o chute, entende? É um ambiente de incerteza. Claro que dentro das organizações, o chute ele não é bem visto. Né? Não é bem visto e não é nem um pouco interessante que você faça aí. Certo? Mas nós estamos falando aqui também, o chute pode ser chamado de intuição também, né? A intuição também está muito ligada a isso, né? Então, assim, o ambiente de incerteza é aquele ambiente que você não consegue prever qual será o resultado que você vai obter com a escolha de uma dessas alternativas. Então, esse é o seu ambiente de incerteza. No meio termo, nós temos aí um ambiente de risco, né? O risco é um ambiente onde a gente toma uma quantidade grande de decisões, porque a gente acaba nem toda decisão, nem todo problema, nem todas as alternativas e possibilidades, a gente conhece bem as possibilidades dela, as reações, mas também não é tudo que a gente não conhece, que a gente desconhece. Então, nós temos aqui um ambiente onde a gente conhece um pouco do problema e a gente imagina qual poderão ser as consequências dele, né? Às vezes a gente imagina, olha, pode acontecer isso, ou pode acontecer assim, ou pode acontecer assado, né? Com essa minha decisão. Pode ser que aconteça 3, 5 coisas, depende muito da situação, do contexto, né? Dentro das organizações, a gente trabalha muito com a ideia de contingência, né? Qual é o elemento que naquele momento ali ele está influenciando aquele processo de tomar a decisão e, principalmente, que está influenciando outras pessoas, já que as organizações elas trabalham com pessoas, né? As decisões são tomadas por pessoas e o resultado são vistos muitas vezes, né, os efeitos e consequências das nossas decisões nas pessoas. E uma pessoa, você não tem como prever, não é como o exemplo que eu dei ainda há pouco, como uma máquina, né, que se você conectar direitinho, liga. Né? Uma pessoa não é bem assim, às vezes você conecta tudo direitinho e não liga, né? A pessoa não funciona, tá bom? Então, assim, existem possibilidades. Então, o ambiente de risco é aquele que você conhece um pouco do problema, conhece um pouco das possibilidades que podem ocorrer e você toma uma decisão assim mesmo. Tá? Então, esse é o ambiente de tomada de decisão. E você pode
ter quase certeza que em todas as decisões que você toma, você consegue encaixá-las dentro desses ambientes, tá bom? Se você fizer um esforço, você consegue identificar, por exemplo, o ambiente, o seu ambiente, por exemplo, da escolha por fazer um curso EAD. Ou então, se for de certeza, se for de incerteza, se for de risco, tá? Então você consegue fazer isso tudo. O almoço que você teve, né, ontem, hoje, amanhã, entende? Você consegue encaixá-las nesses ambientes. Tá certo? Então nós entendemos aqui o conceito de decisão, que a decisão ela é uma escolha. E essa escolha, né, ela permite que a gente resolva um problema ou uma situação específica. Esse processo de escolha, né, que nós estamos falando aqui, ele é um processo de escolha racional. Tá bom? Então, quando nós falarmos de escolha e quando nós falarmos aqui dessa decisão, nós estamos falando de decisões com base em critérios racionais, tá bom? E dentro das organizações. E nós não podemos esquecer que aqui nós estamos tentando fazer o link do como é que nós, no caso nós, alunos e futuramente, né, profissionais da área, vamos colaborar para esse processo de escolha. Tá? Então, a intenção aqui é que você entenda o conceito, que você saiba o que é que ele e para você falar como é que você pode colaborar nesse processo de escolha. Bom? Então, esse é o nosso conceito. Vamos aqui falar um pouco, eu falei até, já passei essa informação aqui do ambiente, né, que o ambiente de certeza, né, você possui toda essa informação necessária para a tomada da decisão, né, e ela está disponível para você. Né? O outro ambiente, que é o de risco, que é quando você não é possível prever muito bem os resultados, mas você tem ali informações suficientes, né? E o ambiente contrário à de certeza é o de incerteza, quando você não tem informações sobre as alternativas ou muito bem esclarecidas sobre o problema, tá? Falei sobre isso no slide anterior, né? Acabei me adiantando. Bom, mas vamos aqui falar sobre os tipos de decisão. Eu coloquei aqui alguns pontos para a gente falar sobre eles antes da gente tratar sobre o tipo de decisão, tá bom? Vamos lá. Por exemplo, vamos supor, você trabalha numa empresa, né? A CLT coloca lá que se você receber, a empresa determinar fardamento, os funcionários devem usar o fardamento, né? Claro que a empresa deve fornecer o fardamento para o funcionário. Então, vamos lá. Você foi contratado por uma empresa que ela obriga todo mundo a utilizar vou tirar a palavra obrigar, né? Que ela determina ali, que tem na política dela o uso do fardamento diariamente na organização. E ela te deu o fardamento. Ok? Certo. Imagina só que você, hoje, acorda e você fala, hoje eu vou trabalhar com a farda ou sem a farda? Qual vai ser a sua resposta para isso? Né? Entende? É uma pergunta que você sabe qual vai ser a sua resposta, porque você precisa ir trabalhar com a vestimenta, com o fardamento que a empresa lhe ofereceu. Tá bom? Isso já está determinado. Onde está determinado isso? Está na política da organização, está na CLT, tá bom? A CLT está falando, se você recebeu esse fardamento, a empresa é obrigada a dar, né? Se ela quiser obrigar você a utilizar, você precisa ir. Então, se ela determina que os funcionários só entram na empresa com a farda, isso também, por exemplo, vale para a escola, né? A escola determina que o aluno precisa usar a farda, então ele tem que usar a farda. O funcionário precisa usar a farda. Então, não é muito, embora seja uma escolha sua, porque você pode escolher ir sem a farda, mas você vai começar lembra do ambiente. Você sabe qual vai ser a consequência daquela alternativa, mas você escolheu, porque a outra escolha é ir com a farda, tá?
Se você quer, de fato, entrar na empresa, trabalhar, né? Você quer receber, não quer levar uma falta, então você vai com a farda. Então, veja que todos os efeitos da escolha que você tem, você conhece. Então, vamos lá, é um ambiente de certeza, não é isso, pessoal? É um ambiente de certeza. Escolher a vestimenta para você ir trabalhar é uma decisão que você vai tomar dentro de um ambiente de certeza. Por quê? Porque se você sabe que se você for com uma roupa que não é aquela que a sua empresa determinou, você não vai entrar na empresa, não entrando, você não vai bater o ponto, não batendo o ponto, você vai levar a falta do dia. Ou seja, você sabe tudo o que vai acontecer. A outra, supondo que você escolheu ir com a farda, você vai entrar na empresa, você vai bater o ponto e você vai receber seu salário integralmente. Certo? Ok. Um outro exemplo aqui. Envio de tarefa. Nosso exemplo, né? Nosso envio de tarefa via SIGA. Existe uma data para você enviar. Aí você vai e fala, eu envio ou não envio a tarefa hoje, no prazo final, faltando aqui apenas 30 segundos para poder terminar o prazo. Envio ou não envio? Tá? Imagina só, a alternativa é, se você não enviar, o que vai acontecer? Você depois, pode ser que o sistema impeça o seu envio fora do prazo, e pode ser que você não tenha nota, e não tendo nota, você pode ficar de exame final e depois ficar reprovado. Você conhece todos as consequências da sua escolha. A outra alternativa, você vai enviar, porque você vai enviar para que ela seja corrigida, para que você seja avaliado, receba uma nota e que essa nota contribua para a sua nota final, para você poder ter a nota aprovativa. Do mesmo jeito, esses dois exemplos, né, eles estão dentro de um ambiente de certeza. Você sabe exatamente isso, tá bom? E olha, se a gente for parar para pensar aqui nesse envio, eu vou dar mais um exemplo para a gente complementar. O tutor, né? Se você envia o material, você sabe que o tutor vai responder, vai corrigir. Do mesmo jeito que, assim, o tutor recebe a informação, a orientação, enviou fora do prazo, não corrigir, tá bom? Então, o tutor vai olhar para a sua avaliação e vai ver, ele enviou dentro do prazo? Enviou, então, o que querendo fazer agora? Corrigir a avaliação do aluno, lançar nota. Então olhou para a tarefa e viu, ou enviou fora do prazo, não corrigir. Entende? É uma decisão que você sabe qual vai ser as consequências dela. E você toma, tá? A outra aqui, como, por exemplo, a hora de você chegar no banco, né? Você chega no banco, se você, alguém já passou por essa situação, né? Você chegar no banco 1 minuto depois do horário que fecha. Você entra? Não, você não entra. Você pode chegar lá, você pode chorar, você pode deitar no chão, você pode enrolar, empurrar a porta rolante, tá bom? Mas você não entra. Por quê? Porque a pessoa que fecha, ela tem uma decisão que já é para ela fazer. Deu o horário, pontualmente, né, você trava a porta. E acabou. Né? Ele sabe a consequência, porque se ele não fechar, o que pode acontecer? Vamos supor que ele vai pensar, né? Ah, eu estou aqui, eu fecho ou não fecho? Deu o horário, já fecha ou não fecha? Se eu fechar, né, vai chegar, se alguém chegar agora, não entra mais no banco e não resolve a sua situação. Mas, claro, né, ela vai ter que voltar outra hora. Mas se eu deixar aberta, pode ser que entre uma pessoa. E essa uma pessoa, né, pode ser que lá na frente fale para o meu chefe, para um outro funcionário, e ele saiba que eu infringi uma determinação já. E aí, vamos supor que ele fala para o seu chefe, por acaso descobre, né? E ele sai falando que, eu consegui entrar 1 minuto depois, 2 minutos depois. O fulano de tal me deixou entrar, né? Então, todas as vezes que você
alguém aparecer lá assim, ah, mas você não é fulano, porque você já deixou entrar uma vez meu amigo, então por que você não deixa também eu entrar agora? Entende? Então, você sabe das consequências que vão acontecer, tá? Então, o que é que a gente... Eu falei disso aqui agora, por quê? Porque esses tipos de decisões que nós tomamos aqui agora, elas não são muito pensadas. Não são muito pensadas pela pessoa que toma. Rapidamente são executadas, né? A gente chama essas decisões que nós falamos aqui de decisões programadas, tá bom? São decisões que você não precisa ficar batendo cabeça para tomar, né? Você simplesmente executa porque você já sabe que tem uma legislação, você sabe que tem alguma coisa que determina essa tomada de decisão, tá bom? Então, assim, são decisões programadas. E o que é que vem a ser essa decisão programada? Primeiro, a maior característica dela é que elas são decisões que são tomadas para situações repetitivas. Então, gente, quantas vezes por semana você acorda, né, para vestir uma roupa para ir para o trabalho? Né? Pelo menos, se você sai de casa de manhã, você acorda aí umas 5 ou 6 vezes. Né? Então, assim, é repetitivo. Você já pensou que todos os dias você tem que pensar e analisar qual vai ser a roupa que você vai vestir? O tempo que você vai perder para fazer esse pensamento todos os dias? Né? Então, a decisão programada, ela vem, né, ela vem para poder facilitar isso. Ou seja, decisões repetitivas, elas podem ser programadas, tá bom? E elas podem ser programadas com base em alguma coisa, né? Com base em uma regra, em um procedimento específico, ou em uma política, ou uma diretriz da empresa, tá? Vamos lá, por exemplo, a vestimenta, o fardamento, diretriz da empresa. Acabou, não tem mais o que fazer, né? O envio da tarefa, diretriz da coordenação, diretriz do professor, tá bom? Não tem o que fazer. A hora do banco, diretriz da organização também. Então, acabou, é uma regra que é colocada. E você acaba tendo que... eu tomo minha decisão em cima dessa regra. E, claro, né, gente, você pode ficar tranquilo quanto a essa tomada de decisão. Tá? Existem algumas situações, tá bom, que eu vou falar depois, mas eu vou tentar não esquecer aqui sobre ela, vou até anotar, porque falar um pouco sobre essa questão da regra e da tomada de decisão, só para não esquecer aqui, tá? Então, veja só, então, a decisão programada, você não precisa pensar muito nela. A regra está posta ali e você executa a regra. Hora de fechar roupa, fechar o banco, envio da tarefa, se o aluno está reprovado, se não está reprovado, tá bom? Isso são decisões programadas. Essas decisões programadas, pessoal, elas facilitam muito a nossa vida, principalmente porque elas encurtam o processo da tomada de decisão. Entende? Encurta. Deixa eu ocultar. Pronto. Ela encurta esse processo de tomada de decisão, né? E nós vamos ver na próxima aula a respeito desse processo. A gente vai ver que às vezes ele nem sempre é rapidamente, como é a decisão que você toma programada. Tá? Uma decisão, choveu, a roupa está lá fora, o que você faz? Tira a roupa. Rapidamente você sabe o que você pode fazer, né? Uma decisão bem programada é isso. Você vê que são decisões simples, tá bom? São decisões mais simples. Muitos procedimentos dentro das organizações, eles são pensados de modo que eles fiquem tão simples para que elas sejam o mais programado possível. Um exemplo, empréstimo bancário. Tá? Então, o empréstimo bancário, se você fosse parar para analisar antigamente como é que você fazia um empréstimo, você tinha que ir até o caixa, você tinha que ir até o banco, pegar uma fila, aguardar o funcionário, né? E você vai lá e começa a falar para ele, aí ele começa a fazer, qual é o seu contra-cheque, quanto você recebe, quanto você quer pagar, ou quanto você pode pagar, você tem algum outro tipo de empréstimo, né? Tal. Então ele começa a fazer essas análises e vai dizer assim, olha, fulano, você pode fazer o empréstimo de tanto e a sua parcela mínima pode ser de tanto, né? E a máxima pode ser de tanto, tá?
tinha uma pessoa para poder fazer esse processo de decisão. E hoje, se você acessa aqui o aplicativo do banco, você vai lá no seu aplicativo, vê primeiro se a sua conta, ou se você, né, está habilitado para fazer empréstimo. Então, simplesmente você acessando o seu celular ou o seu computador, você já vai saber se você tem habilitação para isso. Você tendo, ótimo, você vai passar para o próximo passo, né? Tem contra-cheque, tem renda para isso, né? Então ele vai fazendo as verificações e o próprio aplicativo, o próprio sistema toma a decisão de liberar para você o empréstimo, né? Ou o financiamento, por exemplo, tá? Então isso é você programar, né? Tirar uma decisão que antes era complexa, porque tinha que ser feita por uma pessoa, e você vai criando regras para ela, né? A gente trabalha muito com regra, igual a vocês, dos sistemas, né? A gente trabalha muito com a ideia de se então, e você vê isso, né? Se então, nesses procedimentos, que vão levando você a uma solução específica, né? A solução diz assim, olha, eu quero 30 mil. Aí você fala, você começa no processo e você vai dando informações. No final ele vai te dizer, olha, você não pode ter 30 mil, porque sua renda é tanto e a sua margem de consignação é essa, e você não pode ter 30 mil, mas você pode ter 28 mil, né? Ou então 3 mil reais, tá? O próprio sistema faz essa análise de algo que antes era complexo e trouxe para ser decisões programadas. E aí, não tem o que fazer, não tem o que questionar. Não adianta você ir ao banco, chegar no seu gerente e falar isso, eu quero receber. Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai fazer, olha, mas a orientação está lá, você vai fazer pelo próprio sistema. Inclusive, né, tem muitas organizações que elas até tiram esse tipo de serviço que é tão mecânico deles e repassam para outros, né, repassam para outros agentes. Então, recebimento de pagamento. Olha, receber pagamento. Caixa faz isso, Caixa faz, mas você pode pagar isso pelo telefone. Acabou, não tem outra coisa, é uma decisão programada. Se você tem saldo na sua conta, ou você vai pagar pelo cartão de crédito, né? Você programa essa informação, esse pagamento e você faz, você executa. Agora, se você não tem saldo no seu cartão, nem na conta corrente, nem na poupança, nem no cartão, nem em cheque especial, o sistema vai programar? Não, ele não vai, porque todas as opções que ele lhe dá, nenhuma delas condiz com a sua realidade. Então, ele apenas toma a decisão de negar o pagamento dali, tá? Então, decisões programadas são decisões rápidas, decisões mecânicas, decisões corriqueiras, cotidianas, né? O que você puder fazer para poder diminuir a sua necessidade de pensar nessa decisão, você diminui, tá? Eu vou botar aqui alguns outros exemplos, né, mais ligados ao nível organizacional, que é para vocês também terem essa noção, embora já tenhamos falado, né? Por exemplo, nas organizações nós temos que decidir o ponto de ressuprimento, né? O ponto de ressuprimento das organizações é quando algum tipo de material chega a um nível no estoque que ele precisa ser pedido, né? Tem que se pedir, tem que se comprar aquele material. Então, o setor de gestão de materiais de estoque, ele precisa acionar o setor de compra para fazer, né? Então, vamos supor, eu preciso avisar para o setor de compras que determinado material chegou no ponto de ressuprimento, ou seja, eu preciso contratar uma pessoa para fazer unicamente esse serviço, ou então encaixar essa atividade dentro do serviço de uma pessoa. Por que o sistema por ele mesmo não faz isso? O material chegou num ponto, ele encaminha a informação para o setor responsável, né? Ou então, ainda mais, né? Chegou, o próprio sistema já gera uma ordem de serviço, ou uma ordem de compra, um pedido de compra com aquele material ali. Então, o funcionário do setor de compras, ele apenas manda listar, por exemplo, todos os materiais que devem ser comprados naquele período, ali, naquela semana, naquela quinzena, né? Por quê? São decisões rotineiras.
tanto para no caso, o almoxarifado, né, o almoxarife, ou como para o comprador. São duas decisões rotineiras que eles não precisam ir lá. Ah, deixa eu verificar aqui qual é o meu estoque de determinado material. Aí faz o cálculo todinho de novo. Ah, tá aqui. Não, o próprio sistema já faz isso porque está integrado com a saída de material. E o responsável pela compra, ele não precisa ligar para a pessoa ligar para o almoxarife e falar, olha, me mande, por favor, aí a lista de compras. Aí ele pega e vai verificar. Não, está no sistema, tá tudo lá, programado. Não tem que bater, não tem o que fazer com isso, né? A outra, um funcionário chegou atrasado, faltou no trabalho, né? O setor de recursos humanos não vai ficar repensando, ele simplesmente vai estar lá, vai sair no seu relatório que você faltou um dia, 2 dias, 3 dias, tal, e automaticamente a folha de pagamento vai ser feita com base nas suas faltas. A menos, claro, né, aí tem questão de informar, né, justificar a falta, etc. Mas isso daí é outro procedimento, né? Faltei, foi por um algo justificado, sim, tem um atestado, sim, coloque, informe para recursos humanos, ou, sei lá, mande um e-mail, ou mande no sistema da organização, né? Então, tem todos esses procedimentos aí, né? Mas não tem o que fazer, né? Decisões programadas. Ou outro, a organização, né? Ou então vocês, né? Tem os boletos para pagar, né? E o que você faz? Ah, chegou o dia de pagamento. Vamos supor que se a energia, né? Se não pagar hoje, amanhã, já tem gente aqui que vai cortar. Então você vai lá e fala, se eu não pagar hoje, amanhã você sei o que vai fazer, né? O que pode ocorrer. Chegou o dia, paga, né? Não tem que pensar, não tem reflexão em cima disso, tá bom? Ou então, outro exemplo, né? Chega um pedido de produzir um material, né? Você não vai pensar se você vai produzir ou não vai produzir, você vai fazer, tá? Um exemplo fácil aí, olhem nessas lojas de comida, né? Você faz o pedido para o garçom, né? Trailer qualquer, você faz o pedido para o garçom, ele chega ali no pessoal da produção e entrega. O pessoal olha e fala, ok, faço. Ele não vai olhar para a cara da pessoa e vai falar, ah, é o fulano de tal, não gosto dele não vou fazer agora. Não, se bem, né, que tem gente para tudo. Mas nós estamos falando de um pessoal que trabalha corretamente, né? Então, ele não iria fazer isso, tá? E isso são decisões programadas, tá bom? Um último exemplo aqui, né? O funcionário cumpriu a meta mensal, ele tá definido que cumprir meta você ganha bônus, você tem a comissão, etc. Não tem o que questionar, é botar o bônus, é botar a comissão do funcionário, dar o prêmio para ele, acabou, né? Então, nessas decisões programadas, você sabe o que fazer, você sabe como fazer e você sabe o que vai acontecer. Acabou, tá bom? Isso são certezas para a gente, tá bom? São certezas para quem toma decisão programadas, rotineiras, tá bom? Aqui você sabe quais são as consequências que essas decisões vão ter. E aqui, deixa eu só fazer um parêntese, que eu falei que né, eu li ali e lembrei. Uma ordem, ela tem que ser cumprida, tá bom? Mas cuidado quando essa ordem ela entra para uma questão ética, uma questão moral, às vezes também, tá bom? Porque nem toda ordem, tá bom? Embora esteja formalmente lá definida que você vai receber ordem de uma pessoa, nem toda ordem que essa pessoa lhe dá, tá bom? Ela é moral, ela é ética, então você tem que avaliar isso também, certo? Então, eu estou falando isso porque existe uma discussão em cima porque antes eu falei, né, receber uma ordem, cumpra a ordem, né? Porque existe uma discussão muito grande em cima da questão moral, né? Ou seja, uma questão individual das pessoas sobre as decisões, viu? Então, assim, vamos supor que você recebeu uma ordem do seu chefe para cometer um crime, matar uma pessoa, ou esconder dados, etc. Esse tipo de ordem, ela tem que ser questionada. Ela não embora você fale, mas eu recebi a ordem do meu chefe. Sim, mas nós estamos falando de algo que infringe outras regras. Então, uma ordem que infringe outras regras, você tem que repensar, tá bom?
Então, cuidado para você não tomar uma decisão no que a gente chama de às cegas, tá bom? Achar que a pessoa está lhe dando uma ordem, você tem que cumprir a ordem, seja ela qual for, né? Agora, se ela determinar uma regra, ei, vai lá, atende aquele cliente, diferente, né? Ou vai lá, produz aquele sanduíche, diferente. Ou então, vai lá, mata aquela pessoa, isso não é para ser observado. Isso tem que ser questionado, tá bom? Então, cuidado com essas decisões programadas, não confundam isso. Tá? Ok? Aqui nós vamos passar agora para um outro tipo de decisão, tá bom? Então, vamos lá. O exemplo. Como é que você reage a um assalto? Ou como é que você reagiria a um assalto? E como é que você reagiria a um assalto da sua família, à sua família? Como é que você reagiria a um assalto se estivesse sozinho, numa rua escura? Ou como é que você reagiria a um assalto se você tivesse no ambiente movimentado, né, e tivesse policiais próximos? Né? Você tem que tomar uma decisão. Reaja. Tome a decisão de como é que você vai fazer. Tá? O que é que você vai fazer para nessa situação? Né? Uma outra, é hora de você ter filho? Agora, é hora de você ter um filho? Como é que você faz essa análise? Entende como é que você percebe? O seu amigo vem e fala, olha, está na hora de ter um filho? Né? Que hora é a hora correta de ter um filho? Né? A escolha de uma profissão também é do mesmo grau de complexidade, né? Claro, também não tanto, né? Mas é uma escolha também complexa, né? Escolha uma profissão. Como é que, né? Você tem que escolher a sua profissão, o que você vai seguir para o resto da sua vida, né? Ou pelo menos ali para aquele momento ali. Como é que o que você toma? Quais são as ações que você toma para tomar essas escolhas? Veja que no exemplo anterior, né, quando eu falava de vestimenta, você sabia que existia uma regra da empresa. Você sabe que está lá a regra e você tem que cumprir a regra. Então, para você é muito fácil, né, tomar aquela decisão da vestimenta. E da reação ao assalto? Existe muita campanhas para você fazer com que essa regra se torne também programada, né? Não reaja a assalto, não reaja a assalto, não reaja a assalto. Sempre é falado isso, né? Só que você tem como prever o seu comportamento na hora do assalto. Você não tem como prever, você não sabe como é que você vai agir, você não sabe como você vai reagir a essa situação, né? Do mesmo modo que você não tem regra para você determinar em que momento da sua vida, né, é um momento correto para você ter um filho, né, para você começar a ter filho. Tá? E também não tem uma regra correta para determinar quais são as pessoas que devem escolher determinadas profissões. Não tem isso, né? Não tem isso desenhado, não tem isso escrito, não tem um material com todas as certezas, embora exista, por exemplo, as orientações vocacionais, mas nós estamos falando de uma regra mais certa, como é a regra da vestimenta. A regra da vestimenta é vestir ou levar falta. A empresa determina vestir. Existe regra para a profissão? Olha, todos os homens de cabelo preto vão escolher tal profissão. Todas as mulheres de olhos castanhos vão escolher outra profissão. Não tem isso. Né? Tá bom? Não tem isso na nossa sociedade, né? Para a gente fazer essas definições. Então, esse tipo de decisão, ou seja, decisões que você não tem como buscar informações em algum lugar que elas te deem uma previsibilidade, uma certeza de qual vai ser a reação, né? Ou qual vai ser o resultado, a gente chama isso de decisões não programadas, né? Ou seja, são decisões que não são rotineiras, né? São decisões muito específicas, são decisões peculiares, que elas exigem que você pense um pouco sobre elas, né? Que você faça
tá bom? Um processo mais sistemático de análise, de levantamento de dados, de busca de dados, né? De análise das alternativas, né? Melhorar o processo de escolha para você poder falar, é isso, tá bom? Então, decisões não programadas não são aquelas decisões que não existem dados para ela, tá bom? Mas são decisões que existem esses dados, mas elas exigem ali, pode ser um pouco de dado, né? Mas existe. E que você precisa se debruçar sobre, para poder analisar e para poder chegar a uma alternativa mais adequada para ela, tá bom? Elas não são frequentes, não são decisões tão frequentes, ou seja, elas não acontecem diariamente, elas não acontecem semanalmente, né? Embora possam ocorrer semanalmente, mas diariamente seria mais difícil, né? Mas também depende muito, né, do nível hierárquico que aquele usuário está, porque se ele estiver no nível operacional, essas decisões não programadas vão demorar ainda mais, né? Mas se ele estiver no nível estratégico, possivelmente ele vai ter uma frequência maior de decisões não programadas, tá? Vamos já estou adiantando os próximas aulas, né? As próximos slides, tá bom? Então, a decisão não programada, ela é menos frequente. Você tem informações, né, incompletas ou pouca informação sobre ela, né, e que ela exige uma atenção maior, ela exige que você faça um procedimento, tá bom? Exige que você siga pelo menos algum passo para ela. Não é uma decisão que basta você fechar o olho que tá ali a resposta. Não é. Tá bom? Como que eu coloquei aqui, né? Ela precisa de uma customização. E veja que a ideia da customização, ela é a seguinte, não é porque a empresa vizinha, ou não é porque o seu amigo do lado tomou uma decisão, que aquela decisão vai servir para você, tá bom? Porque você tem um contexto diferente. Lembra que eu falei da ideia da contingência? Você tem um contexto diferente, você tem uma realidade diferente, e vocês podem ser irmãos que nasceram nasceram da mesma mãe, do mesmo pai, receberam a mesma educação, tá? Frequentaram a mesma escola, mas que a decisão vai modificar de um para o outro. Por quê? Porque eu falei antes, né? Nós estamos falando aqui de decisões que são relacionadas às pessoas, e as pessoas são imprevisíveis em alguns momentos, né? Então, essas decisões, né, elas precisam ser customizadas para um e para outro, né? Cada caso é um caso, como a gente também costuma falar, né? Eu vou analisar cada caso de maneira específica. Claro, se nós estivermos falando de casos específicos, né? Agora, se for em poucos casos, desculpa, né? Poucos casos. Agora, se nós tivermos uma infinidade de casos, qual é o melhor procedimento? Tentar fazer com que exista um procedimento que transforme essas decisões não programadas em programadas. Vocês viram, devem ter acompanhado aí, que nós tivemos há pouco tempo a renda emergencial, né, agora para o período de pandemia, e quantas milhões de pessoas fizeram cadastros e que foram analisados, né? Ainda bem que nós temos sistema para poder fazer essa análise, porque se fosse fazer essa análise individualmente, não teria condição. Possivelmente essa alternativa de oferecer uma renda emergencial, ela não teria sido cogitada, porque nós não teríamos meio para poder realizar, né? Graças ao sistema, graças à análise programada dos casos, a gente consegue trazer uma possibilidade a mais. E é isso que eu queria que vocês começassem a pensar, né? Essa transformação. Um caso que antes, se não existisse um sistema para analisar todas as pessoas que estariam habilitadas para receber a renda emergencial, ou seja, a alternativa, ela nem poderia ser cogitada. Ninguém iria falar, não faz isso não, porque isso aí vai dar muito trabalho, não temos tempo para fazer tudo isso. Mas graças ao sistema, a gente consegue.
tá bom? Então, essa disciplina é justamente para a gente poder despertar essa ideia, tá bom? Pensar como é que eu consigo transformar, principalmente, decisões não programadas em decisões programadas, de um modo bem racional, bem claro, bem ético, bem moral, ok? Porque a gente precisa dessa customização, né? Tá bom? Aquilo que é possível, claro, tá bom? Então, essas são decisões não programadas, são decisões que a gente não tem toda uma análise da situação dela, né? A situação não está muito clara, e se você for parar para pensar e comparar com aqueles ambientes da tomada da decisão, você vai colocar as decisões não programadas em qual daqueles ambientes? Certeza, risco ou incerteza? Com certeza, você vai colocar, pode ser, na verdade, né, você pode estar enganado, mas você conseguiria colocar decisões não programadas ou em ambientes de incerteza, né, porque você tem pouco material sobre, né, e você não sabe bem as decisões, as consequências, ou de risco, né? Certeza, quase nunca, tá? Decisões programadas, né, então, por exemplo, aqui, né, desculpa, gente, aqui são decisões não programadas, tá bom? Corrige aqui em cima, decisões não programadas, então, o que é que nós temos aqui para a gente poder pensar? Quando devemos autorizar a reabertura do comércio agora nesse período de pandemia? Entende? Não tem uma regra básica, uma regra certa, por isso que existe uma flexibilização, né, para diversos estados, diversos municípios fazer essa própria análise, né? O que é o serviço essencial? Do mesmo modo, os municípios, os estados, eles têm uma autonomia para essa determinação hoje, tá bom? Por quê? Porque uma única visão poderia não completar, não se adequar a uma realidade. Então, é muito difícil você falar assim, quando devemos? Olha, a data certa nós não sabemos, mas existe aquelas previsões. Quando a curva de infectados começar a diminuir, né, começar a baixar, quando os leitos de UTI forem estabilizados, quando a quantidade de pessoas em UTI, ou então quando a porcentagem de pessoas em UTI reduzir para tanto, quando o número de infectados começar a sofrer uma estabilidade durante tantos dias, mas você não consegue determinar o dia. Você consegue determinar algumas observações, orientações, indicadores, tá? Então, aí você consegue, mas o dia exato você não consegue. O outro, quais os melhores investimentos para ser feitos em 2020, né? Casa, investimento na bolsa, tesouro direto, não investir, poupança, o que é, né? Então tem toda uma sequência lógica ali de observações que você tem que fazer para você poder chegar nessa decisão, né? Pelo menos nas alternativas, tá? Como manter as taxas de inadimplência equilibradas também no período de pandemia, tá? Vejam que eu estou colocando período de pandemia, 2020. Por quê? Já falei para vocês, nós trabalhamos com contingências, com situações que diferenciam, tá? Eu tô localizando o, o ambiente, a região, né, a situação que eu tenho que tomar decisão. Eu não estou falando de maneira geral, eu não estou falando de uma maneira de tempos atrás. Eu estou falando de um período agora que existe uma característica específica. Tá? Então, eu estou trazendo a complexidade do contexto para agora. E essa é uma característica das decisões não programadas. Tá? As decisões programadas, elas, independente do contexto, tá? Elas vão ser realizadas daquela mesma forma. A hora do banco fechar, ou se muda, como mudou alguma regra, né? O banco não vai fechar às 3, vai fechar às 4, vai fechar às 5, vai abrir aos sábados. A determinação, a regra está posta, então a decisão está lá já. Tá? Mas, assim, é muito fácil mudar aquela regra ali para ela poder ser executada. Agora, das decisões não programadas é diferente. Tá bom? Ela existe uma maior análise, aquela customização. Nós temos que nos debruçar.
E aí, aquelas minhas afirmações que eu tinha antes, aqui elas se tornam em questionamento. Nós sabemos o que fazer, né? Nós sabemos como fazer, né? Nós sabemos o que vai acontecer, tá bom? Então, aqui nós temos mais dúvidas do que certezas, né? Por isso que eu falei que a gente consegue encaixar as decisões não programadas dentro de um ambiente de maior de incerteza ou de risco, né? Porque são esses ambientes que a gente tem mais dúvidas das reações, tá? E é em cima desse tipo de decisão, ou seja, das decisões não programadas, que a gente consegue fazer o processo de tomar a decisão. Porque o anterior, como vocês viram, o processo de tomar a decisão, ele é encurtado. Aqui não, aqui ele segue o seu processo inteiro, tá? Não, né, existem, tá, pessoal, diversos processos, né, diversas orientações de processo. Vamos ver isso na próxima aula. Mas decisões não programadas, elas têm muita incerteza. Nós temos aqui muitas informações que a gente não sabe bem e que nós precisamos ir atrás. E aí, gente, né, voltamos aqui à nossa ideia. Quando devemos autorizar a reabertura do comércio? Falei para vocês que existem diversos indicadores, né? A questão das taxas de leito de UTI, a estabilidade do número de casos, de novos casos que surgem, tá bom? Então, isso daí são elementos de controle. Lembram lá que na nossa aula passada, né, nós só falamos sobre aquelas funções do administrador, que é planejar, dirigir, organizar, controlar, né? Dentro do controle, tá bom? Tá isso. Porque eu planejei uma coisa, eu tenho que verificar isso daí o tempo todo, tá bom? Então, se eu percebo que existe aí uma diminuição dos casos, se eu percebo que a taxa de UTI, de utilização da UTI, ela está diminuindo para pacientes com COVID, eu posso planejar a retomada do comércio. Mas sempre fazendo essa verificação, né? Sempre fazendo esse acompanhamento. O controle, embora ele seja lá a última função, ele não acontece somente na última parte, ele acontece durante todo o processo. Então, eu preciso ter meios de fazer esse controle, né? E vocês lembram também que eu já tinha falado para vocês, né, que a atividade de controle é uma atividade da administração e que é uma atividade que os sistemas mais colaboram, porque controlar isso por meio do sistema é muito melhor, é muito mais fácil, é muito mais ágil do que eu controlar de outra forma, tá bom? Então, assim, aqui, pensar nessas decisões, como é que nós podemos colaborar com isso? Nós podemos pensar, nós temos que fazer os devidos registros, que nós temos que fazer os registros mesmos, tá? Então, assim, registro de natalidade, mortalidade das pessoas. E, inclusive, vocês sabem que existe que diariamente, né, é feito essa informação, né? Precisa ser feita diariamente, né? Por quê? Porque para as tomadas de decisões, tá bom? Esse dado é fundamental, né? Essa informação é fundamental. Teve até briga recentemente, né, uns 15 dias atrás, uma semana atrás, sobre o horário, né, de divulgação de dados das pessoas com Covid. Tá? Por quê? Porque aquilo ali é fundamental para a tomada de decisão. E vocês acham que nós iríamos conseguir compilar os dados do Brasil, né, todos, até 7h30 da noite, se não fosse graças ao sistema? Não tem possibilidade alguma, né? Não tem. Então, nós temos que ver sempre por esse lado, tá bom? Essas decisões, né, esses dois tipos de decisão, embora, tá bom? Que se você for olhar algum outro material, né, tem teóricos que vão colocar, em vez de ser não programadas, eles vão colocar como decisões não estruturadas, tá bom? Você pode encontrar essa nomenclatura também. E a programada, você vai ver como decisões estruturadas. E eles ainda botam mais uma, né, que são as semi-estruturadas. Tá bom? Então, você vai encontrar também nomenclaturas como esse tipo, tá bom? Essas decisões, a programada e a não programada, você pode trazer
para dentro daquilo que nós já vimos sobre os níveis hierárquicos. Tá bom? Nível hierárquico aqui também é fundamental para você saber onde e quem é que vai utilizar e quem vai precisar ter informações diferentes para tomar decisão. Então, aqui, vocês lembram, né, que quando a gente bota essa pirâmide aqui, nós estamos falando de níveis hierárquicos, tá bom? E nós temos no topo, né, nós temos o nível estratégico, aqui no meio nós temos o nível tático e na base nós temos o nível operacional, tá? Nessa pirâmide, né, nós também pegamos a ideia das tomadas de decisões, os tipos, e podemos colocá-las aqui, tá bom? Então, nós temos na base da pirâmide, nós temos uma grande quantidade, ou seja, quase uma totalidade de decisões programadas, tá bom? Ali você vai encontrar basicamente decisões não programadas, sendo realizadas cotidianamente, tá bom? Não é muito de ficar pensando em ações, não. Ali é muito de realização, tá? Diferente caso do nível hierárquico estratégico, tá bom? Ali não. Ali você vai ter uma quantidade de decisões não programadas muito maiores, né? Lembra que eu falei agora que eu já estava adiantando, né? Mas não quer dizer que não existam decisões programadas no nível estratégico. Existe sim. E também existe sim decisões não programadas no nível operacional. Tá? No meio ali nós temos o tático do mesmo jeito, com o seu nível de decisão, tipo de decisão programada e não programada também. Tá certo? E aí nós temos, lembrando, de quem são os usuários. Entende? Quem são os usuários que estão ali, tá bom? Então, são decisões únicas, né? Decisões únicas, decisões customizadas. Então, aquele grupo de pessoas, de usuários que estão ali, eles precisam ter acesso a tipos de dados diferentes dos tipos de acesso das pessoas que tomam decisões repetitivas. Né? Pessoas que tomam decisões cotidianas especificamente repetitivas, né, programadas, elas têm que ter um tipo de acesso. Quem está em outro nível, ela precisa de outro nível de acesso. Usuários diferentes, decisões diferentes, níveis de acesso e de dados e de informação e de conhecimento diferente. Tá bom? Vamos lá? Bom, na verdade, nossa aula encerraria por aqui o nosso conteúdo, tá bom? Vocês viram que eu tentei focar bastante nesses dois tipos de decisão, porque são coisas importantíssimas para você entender, tá bom? E principalmente na ideia de que nossa intenção, né, seria de grande valia se vocês conseguissem mostrar ou organizar, né, ou programar decisões não programadas em programadas, né? Tá bom? Construir material, construir modo, construir esquemas que transformem, que reduzam o tempo de tomada de decisão é o que é ideal, ou seja, transformar decisões não programadas em programadas. Ok? Gente, só para finalizar aqui, né? Nosso conteúdo da aula de hoje termina aqui, tá bom? Vamos fazer aqui algumas observações. Então, nós tivemos aqui o fórum passado, né? O nosso fórum 3, que encerra dia 20. Então, você vai assistir essa aula e você vai olhar para aquela pergunta que foi colocada, né? Que está aqui, sendo você o gestor do setor de tecnologia da informação de uma organização, o que você faria para definir as ações, as pessoas e o controle das atividades da equipe, né? Vocês devem ter batido um pouco de cabeça quanto a isso, né? Mas assistindo essa aula, talvez melhore, você possa até melhorar ainda mais, né, a sua resposta lá. Então, veja só, ações, tá bom? Vamos pensar aqui, ações podem ser, as ações que nós temos, definir as ações, é o que nós acabamos de falar das alternativas. Então, como é que você faria para definir essas ações? Você faria de um modo mais programado, né, não programado? Você, dentro de qual ambiente,
né, as decisões do seu setor, elas estão localizadas, né? É um setor que você pode considerar ele como um setor que vai tomar decisões não programadas o tempo todo, ou não, ou é um setor que ele é muito mais operacional, que aí você conseguiria definir decisões mais programadas para ela, entende? Então, como é que você vai definir isso, tá bom? Ou melhor, também, né, como e onde você vai coletar os dados para tomar aquelas ações, certo? Um outro modo que vocês pensarem também a respeito disso, utilizando a aula de hoje, né? Como é que você definiria, né, as pessoas para você fazer isso? Você deixaria elas fazendo o trabalho sozinhas? Ou seja, para você deixar elas sozinhas, você precisa fazer o que com os tipos de alternativa? Programar, né? Você poderia fazer isso com a sua equipe, né? Nós estamos falando aqui de um modo que você volta lá para aquela intenção da administração, melhorar a eficiência e a eficácia, tá bom? Um outro aqui é o controle, né? Como é que você vai fazer os registros desses controles, né? Das ações que foram feitas, como é que você vai controlar o desempenho, como é que você vai controlar os resultados da equipe, como é que você vai controlar se aquilo que você planejou, né? Se aquilo que você planejou, se você está conseguindo alcançar isso ao longo das ações que você está executando e pelas pessoas que estão executando, tá bom? Então, assim, vejam essa aula de hoje e você já tem tempo para poder fazer lá, complementar as suas respostas. Vão lá, voltem nos comentários dos seus colegas e façam um comentário a mais, tá bom? Instigue lá, faça isso, que isso é muito bom para você começar a pensar nessa proposta, tá bom? Tá bom? Façam isso aí que eu acho que vocês vão, com certeza, ver umas respostas mais bem organizadas, ok? Gente, nós estamos aqui hoje, terminamos a primeira parte da segunda unidade, tá bom? Então já falamos sobre o conceito da organização, a teoria da evolução das organizações, gerenciamento. Hoje a gente encerra aqui essa primeira parte, que estão falando de conceito, níveis e tipos de decisões nas organizações, tá bom? Essa também é o encerramento da nossa terceira aula, conforme nosso cronograma, tá bom? Então, dia 20 encerra essa terceira aula. Dia 22, nós já temos início aí a quarta aula, tá bom? E a nossa quarta aula, nós vamos falar sobre o processo de tomada de decisão e o estilo de tomada de decisão, e vai ser dentro desse período, do dia 22 até o dia 4/7, tá? Essa quarta aula, o que é que nós vamos ver, né? Ali o material que vocês já podem começar a ler sobre isso, e é importante que vocês leiam sobre isso antes, assistam vídeos, tá bom? Para a gente poder, quando eu for assistir a aula aqui da minha aula, dia 4, você já ter isso já ter feito aquela introdução do conhecimento, né? Tá bom? Nós temos 2 materiais para leitura, né, que são 2 materiais que estão lá como obrigatório, está lá disponível na plataforma, sobre o lockdown, e o outro sobre a decisão do STF a respeito da autonomia dos estados e municípios em decidir ações, tá bom? E nós temos aqui, né, na aula 4, nós não temos, como já foi falado antes, nós não temos fórum, nós temos aqui o trabalho, tá bom? Que vai ser que corresponde a 20% da nossa nota. Então, os fóruns correspondem a 20%, para relembrar vocês, 20% são os fóruns, 20% é esse trabalho, e os 60% restante é a nossa prova. Certinho? Esse aqui é o material da quarta aula. Eu vou explicar aqui para vocês como é que está planejado o nosso trabalho, tá bom? Para vocês não ficarem com dúvida. Orientação. Vamos lá. Gente, lembrando, né, que, primeiro, esse trabalho ele é feito em dupla, tá bom? Então, quem fala, meu Deus, esse trabalho é individual? Não, gente, esse trabalho é em dupla. Já foi falado lá na primeira aula, estou aqui novamente reforçando, chamando a atenção mesmo de vocês para saber.
o trabalho aqui, ele é feito em dupla, tá bom? O envio não é por e-mail, o envio é pela plataforma. Você vai fazer você vai responder as questões e vocês, no caso, né, vocês, seu coleguinha, vocês vão responder o material e vão colocar num arquivo em PDF. Lá na plataforma, os tutores vão abrir lá o espaço para vocês inserir esse trabalho, certo? Você não precisa colocar capa, tá bom? Basta que você coloque o seu nome, o nome de vocês dois, tá bom? E escreva, primeira questão, e responde a primeira questão. Segunda questão, responda a segunda questão, tá? É importante também você colocar o polo, tá bom? Você bote o polo lá, se quiser colocar também. Eu sugiro que coloque o polo porque ajuda bastante também depois tiver que baixar isso tudo do tutor, ou então, sei lá, alguém que vier olhar, ele tem ali, então bote o polo, né, o seu polo, bote o nome de vocês dois e coloque o enunciado da primeira questão e a resposta, o enunciado da segunda questão e a resposta, tá? Em cada resposta, apenas na resposta, e isso não conta o enunciado, tá bom? Em cada resposta, você vai ali ter que contar 250 palavras, tá bom? Nada mais do que isso. A menos pode ser? Pode. É até 250 palavras. 251 palavras, professor, o que é que vai acontecer? A gente elimina a questão para você. É uma decisão programada? Decisão programada, viu, tutores? Viu, alunos? Passou de 250 palavras, você pode aí zerar a questão. Tá vendo como é fácil a gente criar uma decisão programada? É assim que a gente faz, tá bom? Qual vai ser, então, a sua decisão? Né? Como é que você vai precisar pensar? Se você vai escrever 251 palavras, você vai falar, não, eu não vou passar disso, tá certo? E assim, vocês vão colocar num arquivo em PDF, lá na plataforma, tá bom? Prazo, qual é o prazo? No último dia 4/7, não é isso? Se não me engano, é assim, o dia 4/7, né? Vamos lá. Primeira questão. Primeira questão, vocês vão ler o texto 1, né, que fala sobre o lockdown e medidas, a medida que antecede o caos, né? Afirma a secretária de Saúde do Maranhão, tá? Então, nessa primeira questão, o que é que você vai fazer? Olha só a pergunta aqui. Utilizando o texto 1, né, analise o ambiente de tomada da tomada de decisão. Nós estamos deixando bem claro que nós vamos trabalhar em cima daquele conteúdo que eu acabei de falar, tá bom? Dessa aula 3, ou seja, vamos levar uma parte dessa aula 3 para esse trabalho, ok? Não é conteúdo novo, vocês já viram, vocês acabaram de ver a ambiente da tomada de decisão. Quais são eles? Sabe, né? Vou nem dizer. Então, analise o ambiente da tomada de decisão do governo do estado do Maranhão. Maranhão, tá, pessoal? Ali tem um errinho, tá? Maranhão. Como é que vocês classificariam? Tá? Vocês encaixariam ele onde? E por quê? Tá bom? O principal aqui é por que vocês encaixariam ele. Vocês têm 250 palavras para poder justificar essa resposta. Tá bom? Então, utilizem bem. A segunda questão. STF. Estados e municípios podem fazer ações contra a Covid-19 sem união. Né? Sem união, não é chamado da União, governo federal, tá? Não é a união das forças, não. Né? Sem união. Tá bom? E a perguntinha que nós temos para ela. Considerando aqui, né, esse texto 2, né? Tá bom? Lembrando sempre. Vocês consideram que a tomada de decisão do STF foi acertada ao permitir que os estados e municípios tomassem suas próprias medidas para combater o coronavírus? Como é que vocês avaliam isso? Tá bom? E aqui eu faço uma orientação, tá bom? Eu oriento isso porque, assim, seria interessante que vocês utilizassem
esse tipo de questão, né? Esse tipo de resposta, tá? Para a sua resposta, considere o Brasil, né? Vê o Brasil, no caso, a União, o nível estratégico, né? Ou seja, lá no topo, né? naquela pirâmidezinho que nós já falamos, inclusive agora aqui nessa aula também, né? É o nível hierárquico estratégico, é a União. O nível, o tático, são os estados, né? As unidades federativas. E o nível operacional, você tem os municípios, tá bom? Então, assim, tentem responder essa questão, tá bom? Se vocês, observando o Brasil dentro desse nível hierárquico. E aí eu acho que vocês vão precisar voltar na nossa aula, nas nossas aulas anteriores, quando a gente fala de nível hierárquico, e a gente fala da responsabilidade, e a gente fala das atividades de cada um, e nós falamos de quem são esses usuários. E também na aula de hoje, quando a gente fala de decisões não programadas e programadas. Tá bom? Então, a questão, o trabalho de vocês é exatamente esse, tá? É fazer uma leitura desses dois materiais e responder essas duas questões. Vai ser em dupla, vocês vão, para cada resposta, 250 palavras, e vocês vão lançar isso na plataforma. Ok? Quem pensou que acabou, está enganado. Né? Pessoal, na nossa aula, né, na nossa penúltima, na segunda parte da aula 2, né, foi lançado aquele desafio, tá bom? E agora nós temos aqui o resultado, né? Todo mundo apreensivo, porque nós colocamos um prêmio, né, uma premiação, e nós dissemos que teriam 17 ganhadores aí, né? Porque seria um ganhador por polo, tá bom? E só para relembrar, né? Na aula, nós falamos sobre as áreas funcionais, né? Então, nós estávamos falando sobre a parte de operação, produção, gestão de pessoas, comercial e marketing, tá bom? E finanças, né? Então, nós falamos dessas quatro áreas funcionais. E eu apresentei as organizações também na época, né? E falei que existem organizações de todos os tipos, né? Que elas são divididas nesses três setores, né? O primeiro setor, o segundo setor e o terceiro setor, né? Ali está respectivamente isso. O primeiro setor é o Estado, o segundo setor são as organizações privadas, né? Privadas ou mistas, no caso do Brasil, né? Do Brasil, né? Mas são as empresas, né? Que visam lucro. E o terceiro setor, né? São as entidades, né? De organizações não governamentais ou então organizações sem fins lucrativos. Né? E a pergunta era, em qual dessas organizações é possível encontrar essas áreas funcionais? Ou seja, finanças, marketing, comercial, operação e recursos humanos. Né? E perguntei, e por quê? Tá bom? Vamos lá responder, né? Assim, só lembrando, né, que eu coloquei. A premiação era pontuação máxima em todos os fóruns, né? Então, as pessoas que ganharam esse desafio aqui, cada uma delas vai ter pontuação máxima em todos os fóruns, inclusive naqueles passados, tá bom? Tutores, informação, decisão programada, tá bom? Vamos lá corrigir as notas dos alunos, que todos eles terão nota máxima dos fóruns, tá? Dos que ganharam aqui, dos que estão citados, tá bom? A avaliação, o critério foi resposta melhor fundamentada, viu? Então, eu tive que reler, por isso que eu também demorei um pouquinho para responder, e também estava programado só que a gente fizesse agora a resposta, né, dele. Tá? Então, tinha que ter sentido, né, tá bom? A resposta tinha que estar bem organizada, ok? No total, seriam 17 ganhadores, sendo um por polo, né? Procedimentos é aquele, o prazo de envio foi até segunda-feira, dia 8, né? Até as 23h59, tá bom? E também falei que não era obrigado participar, né? E que também não seria aceito plágio, ok? Então, vamos lá. Esses aqui são os alunos que eu recebi as respostas do desafio, tá bom? São esses seus coleguinhas.
Parabéns, pessoal, por terem participado, se dedicado um pouquinho para poder fazer essa resposta, terem pesquisado. Eu queria dizer para vocês que nós recebemos respostas excelentes, tá bom? Vocês vão receber um feedback individualmente no e-mail de vocês, a partir do de hoje, tá bom? Já está tudo organizado, só preciso que vocês... Só preciso que parar para poder mandar os e-mails para todo mundo, tá certo? A partir do dia... disse hoje, porque hoje, para mim, é o dia que vocês vão assistir a aula, né? A partir do dia 20, vocês vão receber os feedbacks no e-mail, tá? Mas foram esses, no total 25 pessoas, né? Respondendo. E aqui nós temos o seguinte, vamos lá. Decisões programadas sempre, ok? Inicialmente, né? Primeira coisa, no polo de união, tá bom? O polo de união foi enviado por uma pessoa, mas ele mandou fora do prazo, tá bom? E a regrinha lá era clara, né? Até 23h59. Decisão programada, ok. A outra ali, no polo de regeneração, nós tivemos 4 pessoas enviando. Só que uma delas, tá bom? A pessoa vai saber quem é ela só botou o A. Então, não deu para corrigir, tá bom? Os demais todos mandaram, né? Tivemos polo aí com água branca, pessoal empenhado mesmo, entende? Em participar. Canto do Buriti também, muita gente participou, né? Jaicós teve uma pessoa, parabéns, Jaicós, você faz a diferença, tá? Tá bom, pessoal? Então, são esses. Fazendo aqui uma visão geral, nós tivemos aqui uma boa parte das pessoas fazendo aquilo que eu esperava, né? Porque quando a gente fala de áreas funcionais, e quando você fala de marketing, quando você fala de gestão de pessoas e finanças, você lembra, e nós estamos muito acostumados a pensar em empresa. É uma empresa, entende? Você não está acostumado a pensar em organização. Então, nós tivemos muitos casos de pessoas que falaram, não, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é aquela que é a única que pode encontrar esses 4 áreas funcionais, porque ele é uma empresa, ou então é uma economia mista, e foi justificar, né? Mas tem um detalhe, né? Sim, esse e outro, né? Nós também tivemos respostas que foram também assim, tentando explicar e botando, olha, no Banco do Brasil você encontra as 4, na ONG você só encontra 3, né? No Estado você também só encontra 3, tá bom? Mas também nós tivemos, eu acho na verdade a maioria não foi falando do Banco do Brasil, eu acho que a maioria foi de fato, deixa eu pescar aqui, isso, a maioria, não, tá meio a meio aqui, tá? Meio a meio, tá? Então, assim, metade botou apontando o Banco do Brasil como a única organização das 3 que poderiam ter as 4 áreas funcionais, e a outra metade colocou apontando que as 3, né, as 3 organizações ali tinham aquelas áreas funcionais. E quem fez isso, fez correto, tá bom? Tá correto. De fato, as 3 organizações, independente se ela é do primeiro, segundo, terceiro setor, elas têm aquelas áreas funcionais. Teve uma resposta que eu gostei bastante, não vou lembrar aqui o nome da pessoa, mas ele botou a seguinte, né? Que você iria encontrar essas 4 áreas funcionais em todas, e explicou por quê. E ainda falou o seguinte, a diferença é que você vai encontrar um nível de intensidade, né, diferente de uma para outra, né, dentro desses setores. E de fato, entende? No Banco do Brasil existe uma divulgação muito grande, mas nós não temos como comparar o Banco do Brasil em termos de necessidade de cliente, de visibilidade, com o Estado, com uma ONG, né? Para a ONG, precisa ter um foco muito maior, talvez, na captação de recursos, né? Ou então na mobilização de pessoas.
né? Então, existe muito maior isso, ou mesmo na mobilização da própria operação da ONG, né? No caso do Greenpeace, aí, imaginem só como é que é a organização do processo de operação das ações dessa ONG, né? E comparem com o Banco do Brasil. Então, você vai ver que as operações, embora, né, talvez nós estejamos até comparando coisas, pode ser até muito parecida, porque o Banco do Brasil movimenta milhões, né, trilhões de reais, né. Greenpeace também vai movimentar muito dinheiro, né, com operações do mundo, tá? Então, assim, as respostas corretas seriam aquelas que, de fato, colocaram as três organizações como capazes, certo? E sendo essas três organizações capazes de realizar, de ter aquelas 4 operações, tá bom? Mas desde Lero, né? E vamos agora mostrar quem são as pessoas que vão ganhar a pontuação. Bom, pontuação em todos os fóruns. Atividade não, atividade ela tem que fazer. E prova também. Vamos lá. Canto do Buriti. Temos aqui o Adelson, viu? Parabéns, Adelson. Oeiras, nós temos o Francisco. Em Regeneração, nós temos a Marilene. Água Branca, nós temos o Francisco Silva. No Buriti dos Lopes, nós temos o Raimundo. Simplício Mendes, nós temos o Francivaldo. E Jaicós, nós temos ali o Ivan, tá bom? Não tinha como não premiar o Ivan, já que ele foi o único que falou, né? E colocou também as informações. Ok? Então, pessoal, tá aqui e vamos oferecer as nossas palmas para essa galera que fez esse trabalho, tá bom? Acorda aí para as próximas vezes, para você participar mais ativamente, certo? Dos desafios que foram propostos. Eu vou tentar colocar ainda mais um, tá bom? Para ver que as pessoas que não participaram desse, né? E claro, as que não participaram e que não ganharam aqui, tá bom? Podem participar novamente para fazer mais um desafio para vocês. Ok? Então, parabéns para todo mundo. Espero que essa aula seja produtiva para vocês e que vocês lembrem que a partir de segunda-feira, dia 22, inicia a nossa 4ª aula e o foco dele agora é o trabalho em grupo, ok? Gente, até mais e um bom final de semana para todo mundo, tá? Se cuidem.